Hoje você vai aprender de uma vez por todas a ter mais coragem para mudar de carreira. Este vídeo irá te ajudar a responder perguntas como, por exemplo, como eu posso vencer o meu medo de mudar de carreira? Afinal, do que eu tenho medo? E como ter mais coragem para começar o que eu realmente quero? Quando é o melhor momento para começar a dar o meu primeiro passo em mudança de carreira? Bom, o meu nome é Anelisa Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu ajudo você, profissional que está insatisfeito ou insatisfeita com a sua profissão, a fazer a sua transição de carreira em apenas 3 meses com a metodologia ANEA, uma metodologia que eu mesma criei. E neste vídeo eu quero que você entenda mais sobre a coragem, que é uma das virtudes que você precisa colocar em prática e é como um músculo, isso mesmo, é um músculo que pode ser exercitado todos os dias. Não é super legal saber disso? E que a mudança de carreira ou emprego, ela exige sim coragem e nem todos conseguem essa coragem, infelizmente. Mas eu sei que se você está aqui, eu sei que você é o que você busca e é isso que eu quero te ensinar. E você sabia que existe um estudo científico sobre a coragem? Pois é, é isso que eu quero falar sobre o cientista Robert Beschloss Diener, que é um americano, que ele é um autor conhecido como Indiana Jones da psicologia positiva. E ele é conhecido por esse nome por ele ter ido a vários lugares do mundo, por exemplo, como o Quênia, a Índia, o Israel, para fazer várias pesquisas sobre a felicidade, sobre a coragem. É super interessante. Então, fica aqui comigo que nós vamos descobrir juntos os resultados das pesquisas dele. Então, esse vídeo será muito importante para você assistir, porque tendo mais coragem, você vai conseguir colocar os seus planos em ação, mudar alguns comportamentos e atitudes para que você consiga mudar de carreira ou de emprego. Eu já posso te dizer, eu posso te adiantar que coragem não é ausência de medo, e você vai entender por quê. É mesmo com medo você tentar dar o seu primeiro passo. E no final deste vídeo daremos dicas de como ser mais corajoso ou corajosa no seu dia a dia. Olha, bom, se você não assistir a esse vídeo, você vai continuar achando que mudar de carreira é muito difícil, não é para você e que você nunca vai ter coragem de dar esse primeiro passo. Eu imagino que você quer garantias de sucesso no novo emprego, que a sua transição seja super tranquila porque você tem medo do desconhecido. E não saber o que pode acontecer aumentam, claro, as suas dúvidas, as suas incertezas, os medos e todos os sentimentos negativos que nós somos bastante familiares, não é verdade? Então, a pergunta é, qual é o preço que você está pagando para estar vivendo a vida que você vive atualmente, com insatisfação, frustração e de repente até doente, né? E que afinal você tem a perder. E qual o meu real medo? Então escreva qual o seu real medo que você sente. Eu acho que é uma forma de racionalizar esse medo. Mudar exige coragem e mudar de carreira, principalmente, em especial, requer uma atitude otimista e até mais coragem. E os resultados exigem paciência e no longo do percurso você pode duvidar das suas decisões e isso é completamente normal. Mas tendo pensamentos como e se, muitas pessoas permanecem em empregos aquém das possibilidades ou ficam estagnadas na carreira. E a insegurança e o medo são mais fortes que as suas intenções e planos, e as suas boas intenções e planos, mas as falhas, os erros, os problemas, eles reforçam o aprendizado. E o pior erro que você pode cometer é ter o medo de cometer um erro. Então você já deixou de se arriscar por medo de falhar? Talvez você não queira candidatar a uma vaga de emprego porque pensou que você não tinha habilidades suficientes ou ficou com medo de conversar com uma pessoa que já trabalha na área que você quer trabalhar e sabe que poderia ser importante porque você pensou que a pessoa não iria dar atenção, que você seria ser rejeitado e você nem sabia o que poderia conversar com essa pessoa. Então, uma simples mudança de atitude ou aprender a olhar para uma situação com olhos diferentes, eles podem fazer toda a diferença nessa sua trajetória. E a diferença é entender mais profundamente sobre a coragem.
E afinal, o que é coragem? E pela minha definição, a coragem é aquela força interior que te move para fazer, para realizar, para colocar em prática o que você acredita que é significante, importante para você. E claro, com planejamento. Então, a gente vai diferenciar aqui o que é ter coragem e o que é não ter coragem. E ter coragem de mudar de carreira ou emprego é ter aquela coragem preparada, organizada, com habilidades técnicas. E fazer um plano de ação é executar algo concreto todos os dias. Por exemplo, entrar em contato com alguém para aumentar a sua networking, para entender os problemas do cotidiano dessa nova profissão, porque de repente você pode não gostar, então seria interessante você saber antes de começar. Entrar em contato com essa pessoa mesmo sabendo que pode ser rejeitado ou rejeitada, não ser atendido ou a ser atendida. E ter essa atitude, postura. Eu tenho certeza que você já tem um não como resposta, mas de repente você pode conseguir um sim. Então essa atitude ela é muito importante. E coragem, ela exige muita dedicação, meios, recursos, habilidades, métodos e aproveitamento das circunstâncias. E é um investimento que você faz todos os dias. Bom, isso é o que é coragem. O que é e o que não é coragem? E a coragem não é ausência do medo. O medo é um alerta natural do nosso corpo. Bom, o que não pode ter é pânico. Medo é natural, pânico não. Uma outra coisa que não é coragem é ser aventureiro, correr um risco sem ter nenhum plano. E pode ser até que ser aventureiro é uma forma de ser um pouco arrogante, achando que você pode tudo. E também uma outra forma de não ser corajoso é ser imprudente, precipitado ou precipitada, impulsivo ou impulsiva, irresponsável. Por exemplo, pedir demissão porque você brigou com o chefe sem nenhum plano de ação, nenhum plano de trabalho, nem financeiro. Por exemplo, eu não gosto da minha cidade, eu não suporto mais a minha cidade, mudar de cidade, de emprego. Então isso não é ter coragem, é o contrário. É outra coisa. E achar que somente com esforço ou força de vontade pode ajudar. E que você pode estar pronto para fazer qualquer coisa. Isso ajuda. Mas sem planejamento isso não é possível. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Então não vai valer muito a pena. E o mais interessante da coragem é que tem 2 elementos internos primários. Que é a vontade de agir e a capacidade de controlar os seus medos. Então primeiro, por isso precisamos otimizar a nossa disposição de agir, de colocar em prática, fazer algo em prol dos objetivos todos os dias. E o segundo lugar precisamos otimizar a nossa capacidade de controlar os nossos medos. Então você consegue controlar os seus medos e aumentar a sua capacidade de agir, é mais capaz de ver uma vida plena e virtuosa. Lembra desses dois pesos aqui. É mais provável que você enfrente desafios com mais facilidade, conecte-se e inspire outras pessoas a se tornar uma força para o bem também. Isso é a coragem, da força, controlar o seu medo e a sua vontade de agir. E outra coisa bastante interessante que eu quero explicar aqui é como que funciona o mecanismo da coragem e o nosso cérebro. E para simplificar o complexo mecanismo do funcionamento neurológico, nós somos construídos por 2 sistemas motivacionais. Olha, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Um deles, chamado sistema de inibição comportamental. Eu vou colocar aqui, sistema de inibição comportamental. Esse sistema é o que nos ajuda a ficar atentos a situações novas, especialmente aquelas que trazem riscos e danos ou punições, por exemplo. E o sistema de punição é aquele que encoraja a andar com mais cautela, ao você atravessar um estacionamento deserto à noite, por exemplo, ou subir numa árvore muito alta e de repente cair. Esse é o sistema que está cuidando da sua, esse é o sistema que está cuidando da sua parte primitiva, está cuidando da sua sobrevivência nesse caso. E o outro sistema é o sistema de ativação comportamental. E pelo contrário, ela está enraizada nos centros de prazer do nosso cérebro e tem tudo a ver com começar ou progredir em direção aos nossos objetivos e às nossas metas. E cada sistema está atento a detalhes diferentes em nosso mundo e leva a uma reação
emocional diferente. Então, o sistema de inibição, ele provoca o medo, e o de ativação, a felicidade, o prazer, o começar. E as pessoas com mais nível de coragem mais alta, eles geralmente sabem quando é melhor trabalhar para controlar o medo e quando é mais sensato tentar conseguir recursos, meios para acionar a vontade de agir. Então, se você está com medo de mudar de carreira, é bem possível que você esteja pensando bastante negativamente. Por exemplo, que você nunca vai conseguir um emprego, que você não vai ter dinheiro, que você vai morar de repente debaixo da ponte, que você nunca mais você vai passar fome. Olha, eu estou sendo bem exagerada aqui, mas eu imagino que pensando assim, é claro que você se paralisa. E o sistema de inibição comportamental, ele te inibe, ele entra em ação e não faz com que você faça nada, né? Então, mas se você tem um plano de ação usando a técnica SMART, que eu expliquei em vídeos passados, que seria uma meta específica, mensurável, alcançável, realista e com prazo. Então o sistema de ativação, ele entra em ação e te ajuda a fazer esse plano, colocar esse plano em ação. E olha, eu vou colocar na descrição do vídeo esse PDF, o vídeo explicando sobre o método SMART, a meta SMART e como você pode fazer. Eu acho que ele vai te ajudar bastante. Bom, e além das questões cerebrais, o Robert, o nosso pesquisador sobre a coragem, ele enumera 2 tipos de coragem. É muito interessante, a coragem geral e a coragem pessoal. Então vamos entender a distinção das duas. A geral é aquela que vemos alguém correr para dentro de um prédio em chamas, com incêndio, e salvar pessoas. Eu não sei se você lembra aquele chinês que ficou muito famoso por ter ficado em pé em frente a uma coluna de tanques chineses, forçando a parar como uma forma de protesto. Isso aconteceu há muito tempo atrás, então pode ser que você não se lembre. Então, esse tipo de coragem geral é aquela coragem que está nas capas de jornais ou revistas. Mas o que é mais importante para nós aqui é a coragem pessoal. A coragem pessoal é aquela que faz agir de uma maneira corajosa para você e não para os outros. É superar o medo pessoal, mesmo que não seja um medo normalmente compartilhado por outras pessoas. Afinal, todos nós temos experiência de vida muito diferente, então o que pode ser muito medonho, muito aterrorizante para mim, pode não ser para você e assim vice-versa. E aqui tem um dos maiores insights sobre a coragem. Todos nós temos a capacidade de ser corajosos no campo da coragem pessoal. Sabe aquela coragem de enviar um currículo, de ir a uma entrevista de emprego, mesmo com medo, com muito medo, de conversar com o seu chefe sobre as suas insatisfações, de dar um basta planejado em uma situação que já não é mais sustentável para você? A coragem é como uma postura, um hábito. Você consegue ter mais coragem através de atos corajosos. Não é interessante? E assim, é assim como, por exemplo, aprender a nadar. Você só aprende a nadar nadando. E a mesma coragem, você só aprende a coragem praticando a coragem. E aqui, no contexto da coragem pessoal, que podemos dizer com confiança que a coragem pode ser realmente aprendida. Pode ser que nem todos nós subamos em um veículo em chamas para salvar as vítimas de um incêndio, mas cada um de nós temos um potencial individual de enfrentar os nossos próprios demônios psicológicos e superá-los e continuar com a vida. Esses demônios psicológicos são aqueles comportamentos prejudiciais que nos brecam, que é aquela a negatividade, o perfeccionismo, o vitimismo e assim por diante. A gente pode gravar um vídeo sobre isso também, porque são problemas bastante graves que faz com que você não acione, que você não entre em ação. E voltando aqui para a nossa coragem pessoal, ele representa o nosso melhor retorno possível em qualquer investimento que fizermos no aprendizado de estratégia para aumentar a coragem. E o retorno sobre investimento é uma métrica usada para saber o quanto que você ganhou sobre o investimento feito. Então, todo investimento em coragem pessoal que você fizer terá o melhor retorno possível, ou seja, o melhor retorno, o melhor resultado. Então, assim, por isso, o que eu quero dizer aqui, enfatizar aqui, é que vale a pena investir sempre na sua coragem, ter mais
atitudes corajosas. E todos nós temos a capacidade de sermos mais corajosos no contexto da coragem pessoal. Então, pegue o seu papel ou anote no seu computador e escreva qual o seu real medo de mudar de carreira ou emprego. E lembre-se, nada de errado com você. Você é humano, você não é perfeito e ninguém é, tudo bem. E o que você pode fazer para sair da sua zona de conforto com sabedoria, para aumentar o seu nível de coragem ao estar disposto a agir e controlar o seu medo? Então pense e responda essa pergunta pra gente.